Salmo 139, versículo 16. Diz assim: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia agora e olha para cá. Olha para o seu irmão e diga: não converse comigo porque eu quero ouvir Deus falar. Amém? Aleluia. Quem veio adorar a Deus, levanta sua mão e diz: vem adorar a Deus. O tema que vocês escolheram é um tema muito expansivo, é como um leque aberto. Dá para se aprofundar dentro da história da Bíblia em muitos detalhes e muitas histórias que foram escritas. Algumas foram escritas pelas próprias pessoas e outras foram escritas pelos próprios Deus. Deixa Deus escrever a tua história. O que eu preciso fazer para Deus escrever a minha história? Diga comigo: o que eu preciso fazer para Deus escrever a minha história? Eu só preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, onde e como começa a história? A pergunta é esta: o que é preciso para Deus escrever a minha história? A história só terá seu curso normal quando nasce a vida. Se não tem vida, não existe história. Se existe vida, existe uma história. O Deus Criador do universo, Ele tinha uma história, e essa história estava dentro dele, e Ele resolveu então colocar essa história para tirar dentro dele, para fora de si. Foi quando Ele resolveu criar o universo, criar o mundo. A sua história foi escrita pelas obras que Ele criou. Tudo que ele fez foi para a glória do nome dele. Tudo que é feito na sua vida tem que ser feito para a glória do nome de Deus. Tudo que você faz não é para você mesmo, que você não deve aparecer, mas que a presença de Deus apareça e a honra e a glória seja dada somente a Ele. A história só terá o seu curso normal quando nasce a vida. Antes, porém, se não existir vida, não existe história. Não existe história sem o nascimento da vida. Observação: o processo do nascimento é uma coisa interessante, porque quando o espermatozoide corre dentro de uma mulher para alcançar o útero dela, são centenas deles que estão fazendo isto, correndo, mas Deus olha com o dedo dele e diz: é você que eu quero que faça a história, entre lá. E quando ele entra, é gerada a vida. E depois de 9 meses nasce uma criança, e depois essa criança cresce, se desenvolve e se torna um ser humano, e ele vai fazer história. Deus escolheu você desde o ventre da sua mãe para ser um campeão, e diga comigo, para fazer história. E que essa história seja feita pela vontade de Deus e pela graça de Deus. Você pode levantar a sua mãe e dizer: Deus, faça a sua história na minha vida. Aleluia, faça a sua história na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa interessante, já que eu vou pregar dentro do tema que vocês escolheram, eu tive pesquisando e descobri a história de um menino chamado Samuel Alexander. Ele mora nos Estados Unidos. Esse menino, no 6º mês, em que a sua mãe estava grávida, gestante, foi descoberto que esse menino tinha um problema na sua coluna, e que essa criança deveria ser operada dentro do útero da sua mãe. Então os médicos levaram esta criança para o centro cirúrgico, onde seria feito a cirurgia. E quando abriram, quando o médico deteve as suas mãos ao útero e fez uma perfuração no útero daquela mulher para ver aquela criança, para poder operar a coluna dela, a criança leva a mão para o lado de fora e segura no dedo do médico. Quando a criança segura a mão do médico, o que me vem à mente é essa: doutor, veja o que você vai fazer. Eu preciso fazer uma história. E depois
Depois que o médico operou aquela criança, ela nasceu e hoje é um menino, já está bem grandinho e ele já está fazendo história. A história dele poderia ser interrompida no momento que ele ficasse com a doença do seu organismo e nascesse de certa forma com um defeito, um defeito que não tinha mais como consertar, ou talvez ele nem nascesse para poder ver a própria vida. Mas quando ele estava ali, a só forma de ele segurar com a sua mãozinha pequenininha o dedo do médico, ali mostra claramente que Deus estava fazendo uma história para ele. Aleluia. Diga, Deus está escrevendo a minha história. E ele não escreveu com fracasso nem derrotas, mas ele escreveu com vitórias e conquistas. A minha história está sendo escrita por Deus com vitórias e conquistas em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode levantar a sua mão e glorificar o Deus maravilhoso. Você não nasceu apenas por nascer, você nasceu para fazer a história que Deus quer que você faça. Então você pode exaltar o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O segundo tópico diz assim: há dois segmentos no decorrer da história. Há dois segmentos no decorrer da história. Primeiro, quando eu escrevo a minha própria história. Quando eu escrevo a minha própria história. Diga comigo, quando eu escrevo a minha própria história. Quando muitas vezes Deus não faz parte dela. Quando muitas vezes Deus não faz parte da minha história. Em determinadas partes da Bíblia Sagrada, existem muitas histórias da Bíblia que ilustram esta verdade espiritual. Por exemplo, quando Moisés nasce, lá no Egito a história é essa: todos os meninos do sexo masculino devem morrer e devem ser lançados nas águas do rio Nilo. Essa era a ordem de Faraó. Todas as crianças do sexo masculino devem morrer. Porque a história é esta: que no meio desses meninos poderá surgir um libertador que vem tirar Israel da escravidão do Egito. Então todos os meninos devem morrer. A história de Faraó era uma, mas a história de Deus era outra. A história do mundo é uma, mas a história com Deus na sua vida é outra. A história do mundo aí fora é com derrotas e fracassos, mas com Deus na sua vida é vitórias e conquistas. A tua história pode ser escrita até com lágrimas às madrugadas, mas vai ser assinada com a pena de Deus, aleluia, da vitória certa que virá para a sua vida. Então o que acontece é que as crianças devem ser mortas, jogadas todas nas águas do rio Nilo. A mãe de Moisés pega o menino e coloca dentro de uma cestinha e joga nas águas do rio Nilo. E faz uma oração: Deus de Abraão, guarda o meu filho. E aquela cestinha onde estava Moisés, descendo as águas do rio Nilo, ele poderia ter morrido, Moisés, ali mesmo no rio Nilo, porque os crocodilos que tem ali poderiam com uma bocada só devorar o corpo de Moisés. Mas lá na frente, a filha de Faraó estava banhando-se nas águas do rio e viu aquela cestinha que se aproximava às margens do rio. E ela então se aproxima e pega a cestinha, e quando ela abre, ela vê um menino. E ela viu que aquele menino não era de perfil ou de característica egípcia, porque o egípcio é puxado para a cor, pela pele morena, e o hebreu é puxado pela pele branca. Ela viu que aquele menino não era um egípcio, ele era um hebreu, ele era filho de Israel, dos israelitas que estavam ali. E ela então pegou aquele menino e disse: este aqui será o meu filho. Imagine somente a hora que ela pegou o menino e levou para o pai dela, o Faraó, ver: olha, pai, veja o que os deuses das águas me deu, uma linda criança. E essa criança, ele olhou e disse: mas essa criança, esse menino, sim. Segundo a história, que está um pouco fora, algumas coisas fora das escrituras que não são bem detalhadas, porque a Bíblia não entra na questão dos detalhes. Segundo a história, ele olhou e disse: esse menino merece viver, porque passaram pelas águas do rio Nilo e não ser devorado por um crocodilo, os deuses das águas nos trouxe ele para ele sobreviver.
E Deus disse: eu peguei o meu libertador, Faraó, e coloquei dentro do palácio para viver com você. O que você acha que é? A história de Faraó era esta: os deuses das águas deu o menino. Mas a história de Deus é esta: eu coloco o meu libertador para morar dentro do palácio junto com você. Quando Deus tem um propósito na sua vida para escrever a história, você passa pelo milho, passa pelo cestinho, chega ancorado e vai para morar no palácio que Deus preparou para você. Essa é a história de Deus para a sua vida. Se você quer assim, você pode levantar a sua mão e glorificar o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Mas a história de Moisés foi parar no palácio. E lá ficou Moisés 40 anos no palácio. Quando Moisés tenta fazer justiça com as próprias mãos para poder libertar o hebreu que estava sendo sufocado por um feitor egípcio, ele mata aquele homem e enterra na areia. A sua história da matança é descoberta. Moisés foge para o deserto e lá ele vai morar numa cidade chamada Midian. E Moisés fica mais 40 anos na terra de Midian. Lá ele casa, quando ele constitui família, tem filhos, e ali ele passa a viver 40 anos no deserto cuidando das ovelhas do seu sogro. Um dia Moisés estava lá no campo, no deserto, e ele viu de longe uma sarça pegando fogo. Ele bateu os olhos e disse: mas o que será que é isso? E olhou e foi se aproximando e viu que a sarça pegava fogo e não se consumia. E quando ele foi se aproximando, Deus bradou do céu e disse: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que pisas é santa. E Moisés disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu tenho te escolhido. Para quê, Moisés? Para fazer história. Deus te escolheu para escrever a história dele. Deus te escolheu para fazer a história dele. Até agora, Moisés, você passou pelo palácio, era a tua história. Você viveu no deserto 40 anos, era a tua história. E agora que você está com 80 anos de idade, que você acha que não tem mais jeito, agora começa a minha história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Levanta a sua mão e exalte o Deus Todo-Poderoso. Começa a história de Deus, no tempo de Deus, a hora que Ele quer, o momento que Ele quer, quando Ele quer. Não adianta perguntar por quê. É Ele que vai determinar quando vai acontecer. A história que Ele tem para a sua vida, vai exaltando e glorificando o Deus Todo-Poderoso. Começa agora um trecho, um período da vida dele, da história. Olha, no nosso jornadear, na nossa trajetória, da nossa existência sobre a terra, duas coisas que nós devemos tomar muito cuidado: de começarmos bem a nossa história e terminarmos bem a nossa história. Diga comigo: eu preciso começar bem e terminar bem. Moisés começou bem a sua história como profeta e libertador de Israel. Mas quando foi para dar o final, o desfecho final da história que se desenrolava, Moisés fez algo que entristeceu a Deus. Quando Deus disse: fale com Moisés com a rocha e ela vai te dar água, Moisés foi e feriu a rocha. E ao ferir a rocha, isto não coube bem aos olhos de Deus. E quando Moisés sobe no Monte Nebo, Deus disse: Moisés, olhe para diante, veja as campinas do Jordão e veja o Jordão. Por ali vai passar o meu povo, e aquela é a terra que eu tenho prometido dar ao meu povo. Mas tu, Moisés, não vai poder entrar lá. Tu vai apenas contemplar a terra, mas você ficará aqui no Monte Nebo. A história de Moisés termina. Um homem que viveu 40 anos no deserto, numa peregrinação espiritual, que recebeu as leis dos mandamentos de Deus, não teve a oportunidade de entrar na terra prometida, porque no deslize da história, no desenrolar do livro, da página da sua vida, da sua existência, ele desobedeceu a Deus apenas no item que Deus disse: fale com a rocha, mas não toque nela. Por isso ele não pôde entrar na terra prometida.
A história de Moisés termina nesse desfecho. O que isso vem a representar para nós na nossa vida espiritual? Nós estamos enquadrados dentro, embutidos dentro de uma história que é o livro de Deus. E nessa história, Ele quer que você caminhe e faça da forma como Ele está determinando. Porque se você vacilar em qualquer ponto dessa trajetória, algumas coisas que foram feitas hoje serão de reflexo para o futuro e que vão te impedir você num processo de bênção para a sua vida. Para que isso não aconteça, diga sempre para Deus: ó Deus, que o seu Espírito sempre atue no meu caráter, na minha personalidade, na minha vontade própria, para que eu não saia fora da história. O projeto de Deus para você é esse. Eu quero que você vá até o fim e caminhe, atravesse as campinas, cruze o Jordão e conquiste a terra que eu tenho dado para você. Porque essa é a história que eu tenho para a sua vida. Foi para isso que eu te chamei. Abandona o pecado e o erro e venha fazer história, porque eu tenho vitória para a tua vida. Eu tenho conquista para a sua vida. A bênção de Deus está chegando para você. É só você levantar essa mão e saber que o Deus de Israel, está aqui nesta noite para te abençoar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Há trechos da descrição da nossa história que vivemos que parece que não estamos mais na história, mas isso acontece por causa do nosso livre-arbítrio. Existe trecho na nossa vida que parece que nós não estamos mais vivendo a história. Parece que existe uma trégua na história. Você vê, quando Samuel ungiu a Davi para ser rei de Israel, Davi não assumiu o trono logo imediato, mas Davi voltou para o campo e foi continuar fazendo salmos e cuidando das suas ovelhas e também tocando a sua harpa. Um belo dia, o seu pai chama Davi e disse assim para ele: Davi, vai lá no campo e veja os teus irmãos, leva aqui um pouco de leite, leva também queijo, leva também pão e veja se vai tudo bem com eles. Neste período de tempo houve uma trégua na história da chamada do rei Davi. Existe momento na nossa vida que quando a tempestade vem, Deus quer que você se acalme e deixa a poeira abaixar para você poder ver a estrada. Existem alguns momentos na nossa vida que existe a trégua. Esta trégua é para você poder enxergar o caminho que está à sua frente, o que está sendo proposto. Lá no mar existe uma planta marinha. Essa planta marinha, ela fica suspensa assim, ó, por cima das águas. Ela fica assim, e vem as ondas, e bate nela, e ela vai e fica boiando em cima das águas. Mas quando a maré sobe, e que ela sabe que vai vir ondas que poderão arrebentar no meio, o que essa plantinha faz? Ela desce e vai lá para o fundo do oceano e fica lá na areia. E ela vê que em cima as ondas são fortes, tempestuosas e que está quebrando tudo, mas ela está lá embaixo, ela está segura. Quando passa a tempestade e a maré baixa, ela volta para o lugarzinho dela e fica vivendo de novo. O que Deus está dizendo a você é o seguinte: eu marquei um tempo na sua vida que é uma trégua. E nessa trégua virá tempestades que você só vai conseguir vencer se você descer. Aleluia. Quando você desce na humildade, na humilhação, na oração, no jejum, na consagração, a tempestade quer se aproximar de você. Eu te chamei para fazer história, não para cruzar os braços, e nem para dar para um, nem para dar para o outro, nem para criticar a vida de um, nem para julgar o outro. Eu te chamei você para ser uma estrela, eu te chamei você para brilhar, eu te chamei você para ser um sol, aleluia, para fazer uma história de renúncia, uma história contra o pecado, uma história para ser cheio do Espírito, aleluia. Levanta a sua mão e vai glorificando. Uma história para ser o vencedor. Diga comigo, uma história para ser o vencedor. Nesta trégua da vida de Davi, ele chega lá no campo e escuta um homem gritando. O homem tinha quase 3 metros de altura: oh Israel, me dê aí um homem que venha lutar
ele me vencer, nós serviremos vocês. Mas se eu vencer ele, então vocês nos servirão, ó Israel. Davi chega, entrega ali os alimentos e olha e diz: mas quem é esse incircunciso filisteu que está desafiando as fileiras do Deus de Israel? A trégua que houve desde a consagração até o momento de vencer Golias, houve um período de tempo na história. No nosso livro da nossa vida, ou qualquer livro que você pegar, você vai encontrar parágrafos, você vai encontrar pontos de interrogações, ponto de exclamação, vírgulas e muitas vezes um ponto final e virada da página. Tudo isso faz parte de quem está contando a história. Deus me chamou e Deus fez com que eu viesse para cá, estar com vocês, atendesse o convite do Elias para estar aqui, porque Deus hoje está dizendo a você: chegou o momento de virar a folha da história da sua vida. Até agora você só tem vivido com um ponto de exclamação: por que, Senhor? Por que isto? Por que aquilo, Senhor? Por que eu estou sofrendo? Por que essa tribulação? Por que, Senhor? Por que estão fazendo isso comigo? Por que falam isso de mim? Por que, Senhor? Por que? São porquês que existem dentro da história. Mas Deus diz agora, ponto final, vou virar a folha. Aleluia. Diga 2014, ponto final, vou virar a página, vai começar outra história, a história da glória, a história do poder, a história da conquista, a história da vitória. Aleluia. Levanta a sua mão e glorifica o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó está aqui, e vai fazer o que quis fazer a sua história ser uma história maravilhosa. Deus marcou, é hoje, Davi, você vence o Golias, você vai mudar a tua história. Aleluia. Vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico é este: quando Deus escreve a história. Quando Deus escreve a história. Diga comigo: quando Ele me escolheu, ou me escolhe, certo? Se Deus vai fazer uma história da minha vida, é porque Ele me escolheu. Então o Senhor Jesus disse: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Então foi o Senhor que nos escolheu para fazer a história. Vocês conhecem aquela bicicleta? Aquela bicicleta que tem vários assentos, vários cilindros. Você já viu? Aquelas bicicletas, você tem um na frente, vem vários, e aí você senta um grupo de pessoas, vai todo mundo pedalar. Já viu essa bicicleta? Quem já viu essa bicicleta? Levanta a mão, eu já vi essa bicicleta. Muito bem. Acontece que o menino, ele monta na bicicleta e o pai dele monta no cilindro de trás, no banquinho de trás. O menino: deixa comigo, pai, deixa comigo, eu vou. E o menino pega o guidão da bicicleta e o pai diz: tudo bem, filho, eu vou aqui atrás. E de repente o menino começa a andar e de repente o menino cai dentro de um buraco e ele se desequilibra e quase cai. O menino fica assustado, o pai segura a bicicleta. O que foi, filho? Pai, eu acho melhor fazer um negócio diferente aí. O que foi? Acho que é melhor o senhor vir na frente e eu vou atrás. Ah, é, filho? É. Por que você está querendo que eu faça isso? Porque o senhor conhece o caminho, mas eu não conheço. E se eu for dirigir a bicicleta para o senhor, eu posso cair dentro de um buraco e o senhor não vai poder fazer nada, porque sou eu que estou com o comando da história. É, pai? Tá bom, filho? Então passa para o banco de trás. E aí então o pai vai na frente, pega o guidão e sai. E o menino vai só atrás. E o pai vai com toda velocidade, passa nos buracos, não tem buraco, passa nas poças, não tem poça. O pai passa em tudo quanto tem dificuldade, não existe. Pai, por que nem está balançando a bicicleta? Porque sou eu, filho, que conheço o caminho. Aleluia. Sabe por que muitas vezes a sua história não vai bem? Porque você colocou Deus no banquinho de trás. E você disse: quem manda na minha vida sou eu, quem faz assim sou eu, tem que ser do meu jeito, é assim que eu vou fazer, comigo é assim e acabou. E Deus diz: então vai à frente que eu vou atrás. Só que depois, se você cai no buraco, o problema é seu. Mas quando você reconhece que você não é nada, que você não representa nada,
graça de Deus, que você precisa do poder de Deus, que você precisa da misericórdia de Deus, você diz: Deus, senta na frente que eu vou atrás. Aleluia, muda depressa em nome do Senhor Jesus, e sinta a presença de Deus para a sua vida. Abra sua boca e começa a adorar o Deus Todo-Poderoso, e sabe que Ele está aqui para fazer milagre na sua vida. Aleluia, glória a Deus. O que é preciso para escrever a nossa história? É o último tópico, já vou terminar. O que é preciso para Deus escrever a nossa história? Primeiro, diga comigo: obediência. Obediência. Segundo, comunhão. Terceiro, dependência. Vamos lá: obediência, comunhão e dependência. O que é preciso dentro da questão da obediência? A questão da obediência é que eu preciso ter na minha vida o perfil do caráter de Deus. Diga comigo: eu preciso ter na minha vida, para que a minha história vá adiante, eu preciso que o perfil do caráter de Deus esteja na minha vida. Em outras palavras, que eu me pareça com Ele. Aleluia. Você sabe que o ourive, ele faz? Aquele que mexe com ouro, aquele que refina ouro, aquele que refina prata, sabe o que ele faz? Ele pega a prata e coloca dentro de uma tigela, vamos dizer assim, dentro de uma frigideira, vamos dizer assim, de alumínio. E coloca aquela prata e coloca no fogo para que aquela prata venha a derreter. E o tempo que ele fica ali mexendo aquilo é que o fogo vai queimar, vai esquentar até purificar a prata, ao ponto de dizer: agora ela chegou no ponto que é realmente a prata que vai brilhar. E a pergunta é esta: quando que ele vai saber que chegou a hora de desligar o fogo? Ele está lá, está mexendo e ele está olhando, e aquilo está queimando, ele está lá mexendo, e vai. Quanto tempo vai ficar ali mexendo? De repente ele para e olha para a prata, ele dá um sorriso e diz: chegou, desliga. Quando o rosto dele, ele consegue ver dentro da prata. Aleluia. Graças a Deus. Sabe quando este fogo que te queima, de lutas, dificuldades que você enfrenta, vai parar? Quando Deus olhar para você e diz: você está se parecendo comigo. Você estava no fogo da tribulação, estava no fogo da prova, você passou pela moema, você foi queimado para você se parecer comigo. E agora eu olho para a prata e vejo que você parece comigo. Eu já estou vendo meu rosto dentro de você. Agora você pode pedir o que você quiser, que será feito por meu Pai que está no céu, porque você já se parece comigo. Você já se parece comigo, já fala comigo, já chora por mim, já busca a minha presença, já se enche do Espírito, já sente a minha glória, já sente o meu poder. Você se parece comigo. Você abandonou o pecado, abandonou o erro, você já se parece comigo. Os adoradores de Deus estão aqui nesta noite. O segundo item, diga comigo: comunhão. Que vivamos com o perfil da comunhão com Ele. Como é que eu posso viver com o perfil da comunhão com Ele? Quando eu não tenho nenhuma sociedade ou nenhuma transigência ou ramificação com a tendência mundana, com as coisas que são do mundo. As coisas que são do mundo, as tendências mundanas, aquilo que transige, que vem para corromper e vem para poder
dividir o processo de bênção na sua vida, na história que Deus está contando ou fazendo para você. Você não pode transigir com o mundo, com o sistema do mundo. Você não pode transigir, senão você perde a comunhão com Ele. Eles não se associam com o erro, com o pecado. E Deus não vai usar gente de vida torta. Deus não vai usar pessoas que estão fazendo coisas erradas. Deus não se associa ao tipo do erro. Ele diz que aquele que usar de engano não permanecerá dentro da minha casa. Deus não pode usar quem não tem comunhão com Ele. Deus não vai usar quem não quer fazer história com Ele. Deus só vai usar aquele que quer fazer história com Ele. Aquele que Deus faz parte da sua história. Aquele que Deus está usando para ser embutido a sua história. Comunhão. Existe um exemplo na Bíblia sobre comunhão? Existe. Um moço chegou para o pai dele e disse: pai, olha, eu quero que o senhor me dê a parte da herança que cabe a mim, porque eu vou embora. Eu já estou cansado de viver aqui. Eu quero viver a minha vida. Aliás, pai, eu quero fazer a minha história. Então me dá parte da herança que me cabe, que eu vou embora de casa. Eu não preciso mais morar com o senhor, pai, nem com a mãe, nem com os meus irmãos. Eu vou embora. O que foi que este moço perdeu na sua vida? Diga comigo: a comunhão com o pai. A comunhão com o pai. Se ele vivesse bem com o seu pai, se ele amasse o seu pai, se ele amasse a sua família, se ele amasse os seus irmãos, ele nunca iria querer sair de dentro da sua casa para aventurar-se ao mundo de um sistema que ele não conhecia. Ele perdeu a comunhão dentro da casa do seu próprio pai. Ele não conversava mais com o seu pai, e agora ele estava pedindo parte da herança para ele ir embora, para sair fora da casa do pai. Com Deus é a mesma coisa. Quando há uma transigência com o erro, com as coisas que são do mundo, aí você estará dizendo: eu estou perdendo a comunhão com o Pai Celestial e já não estou sentindo mais a presença. Aí Deus para de fazer história com você. Ele coloca ali um ponto de vírgula, ou um ponto de exclamação. Você quer ir embora mesmo, filho? Sim, pai, eu quero ir. Tá bem, então pega a sua parte da herança e vai embora, filho. Só que esse moço foi e depois ele voltou numa situação triste, que o pai nem precisava mais pensar em recebê-lo. Mas quando ele encontrou com o pai, só estava um farrapo humano, foi totalmente destruído no sistema mundano, perdeu toda a sua riqueza, mas mesmo no seu estado de miséria, que não tinha mais nada, ele conseguiu restituir o que foi que ele perdeu em primeira mão. Ele perdeu em primeira mão a comunhão, mas quando ele encontrou com seu pai na entrada da fazenda, ele viu que o pai estava com os braços abertos esperando ele. Quando ele abraçou o pai, ele disse: eu não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. E o pai abraçou ele e mandou colocar roupa nova, anel no dedo e sandália nova, porque é isso, meu filho, eu só faço para quem é filho. Você foi fora, mas não perdeu a sua identidade de filho. Eu ainda te reconheço como meu filho. Eu ainda tenho um propósito para a sua vida. Agora pega o anel, que é o selo da aliança. Pega o anel agora e começa a glorificar. Pega a minha comunhão de novo, pega o meu amor que você me abandonou, pega de volta meu amor, pega a comunhão, volta ao seu primeiro amor, volta a cantar, volta a pregar, volta a chorar, volta para as vigílias, volta a buscar a Deus, volta a ter uma vida com Ele. Não perca a comunhão que Deus tem para você, porque Ele quer continuar fazendo a sua história. O terceiro item, para encerrarmos a mensagem, seria este: dependência. Que vivamos com o perfil da dependência com Ele. O que é depender de Deus? Depender de Deus significa viver às custas de Deus. Diga: viver às custas de Deus. Isso é dependência. Você é dependente dele, é Ele que vai suprir suas necessidades. É Ele que vai fazer você expandir o seu ministério. É Ele que vai te levar. É Ele que vai
vai fazer acontecer. Você não precisa ficar preocupado. Existe algum exemplo dentro da Bíblia sobre a história que precisa da obediência, da comunhão e da dependência? O próprio Senhor Jesus. 40 dias e 40 noites no deserto da Judéia. A fome veio. E o inimigo das nossas almas, Satanás, se aproxima de Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus olhou para ele e disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que ele estava dizendo para Satanás? Você um dia desertou o céu. Você se tornou independente do meu Pai quando não quis permanecer com Ele. Você não é mais dependente dele. Você desertou, saiu da posição que meu Pai te colocou. Mas eu sou filho dele, e essa posição eu não abro mão dela. Jesus poderia fazer um milagre em benefício próprio? Será que ele podia? Claro que ele podia, pois ele era o Filho de Deus. Ele podia dizer: pedra, se transforme num pão. Rapidinho que ele se virar um pão, e ele ia comer e matar sua fome. Pois bem, ele podia fazer isso, mas por que ele não fez? Diga comigo: porque ele era dependente do Pai. Ele era dependente do Pai para fazer qualquer milagre. Ele disse assim para a mulher, para Maria: mulher, por quê? Por que, mulher? Para sua própria mãe: ainda não chegou a minha hora. Então ela olhou para aquelas pessoas e disse: fazei tudo quanto ele vos disser. O tempo certo, Jesus começou a fazer milagre. Quando Deus disse: o farol vermelho se apagou, amarelo também, agora acende o farol verde. Jesus, filho, sim, Pai, faça milagre e comece a pregar. Vai fazer a história. Agora sim, Jesus mostrou para todos nós que nós devemos nos tornar dependentes dele. E na dependência ele diz: por que vós estáis ansiosos com o que comer, beber, vestir? Porventura o vosso Pai Celestial não sabe que vocês necessitam de todas essas coisas? Olha para os passarinhos do campo, veja que eles não plantam nem ceifam, e veja como o Pai cuida deles. Olha para os lírios do campo, veja como são lindos e formosos. Uma coisa vos digo, que nem Salomão em toda a sua beleza e glória se vestiu como os lírios do campo. E se Deus hoje veste a erva que amanhã ficará seca e vai para o fogo, Ele não vestirá vocês, homem de pouca fé? Por que vocês andam quietos com que a vez de comer, beber e vestir? Busque primeiramente o reino de Deus, seja dependente dele, e Ele vos acrescentará a tua história com milagres e todas as bênçãos que você precisa para a sua vida. Aleluia. Eu sempre explico: mas por que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas? Ou suponhamos que Deus resolva fazer você um crente muito rico, um crente muito abençoado, um crente que tenha muita prosperidade, e você receba toda a prosperidade, mas como você não teve uma bagagem espiritual para buscar o reino de Deus e receber a humildade, a simplicidade, a submissão, você não teve essa bagagem, você vai se tornar um crente rico, orgulhoso, metido, que não quer nem conversar e nem apertar a mão do irmão, porque você não teve a bagagem espiritual para poder administrar a riqueza. Mas quando você busca primeiro a bagagem espiritual, se torna dependente de Deus, e Deus te dá para você a bênção material, então você vai ter a bênção e vai continuar sendo humilde. Sim, Jesus, em suas gloriosas palavras, ele disse: busque primeiro o reino de Deus, seja independente deste reino, e todas essas coisas, judeus, que vocês precisam, o Pai vai acrescentar para vocês. A história de vocês não termina por aqui, a história continua. A história sua só termina quando você vai para a sepultura, aí não tem mais história. Mas quando você chega na eternidade, Deus diz: entra para o paraíso, e começa outra história, e você vai cantar e glorificar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Exalte o Senhor, levanta a sua mão e começa a glorificar. Quando a festa acabar aqui, a festa vai continuar lá em cima. A tua história nunca vai terminar, porque quem fez ela é o Deus todo